Oi, pessoal, boa noite para todo mundo. Boa noite, professor. Boa noite, professor. Boa noite, professor. Bom, tudo bem com vocês? Espero que sim, né? Tocando aí no meio dessa pandemia. A gente teve então um feriado, né? Não programado, decretado na última quinta-feira, na quinta-feira passada, né? Então mandei para vocês a circular, né? Que a reitoria fez na UNB em função do decreto, né? Do Ministério da Economia, que na própria noite, aparentemente parece que foi na noite de quarta-feira ou na manhã de quinta-feira, se não me engano, que foi publicado o aviso, né, no Diário Oficial da União. Então foi uma coisa bem em cima para todo mundo, e como foi de fato decretado não expediente, né, realmente eu joguei que fosse importante a gente não ter aula para a gente não ter nenhum tipo de questionamento, tá? Então, importante lembrar que, em função disso, nosso cronograma foi ajustado, né? Então, no dia 1º de abril, a gente não teve aula, e aí todas as datas de aulas, né? Datas de aulas, de sinopse e de atividade avaliativa daqui para frente, né? Foram alteradas, foram jogadas uma aula para frente, tá? Então, se interem, já compartilhei com vocês o cronograma, né? Via e-mail, via WhatsApp, tá? Se interem aí sobre as novas datas. Então, hoje, dia 6 de abril, a gente vai para a penúltima aula do livro do Morgan, né? Então, a gente vai ver a 7ª metáfora hoje, e vocês têm que entregar a sinopse crítica 3 na quinta-feira, depois de amanhã, né? Dia 8/4, tá bom? Bom, pessoal, então, dando continuidade, né, ao conteúdo sobre análise organizacional, né, os modelos de negócio propostos pelo Morgan, né, então a gente continuar abordando na unidade 2, né, as questões de análise, análise estrutural, análise de ambiente, análise de estratégias, né, e a gente está, para isso, nesse primeiro momento da unidade, utilizando como referência o livro do Morgan, Imagens e Metáforas Organizacionais, né? Então, o Morgan oferece para a gente várias possibilidades de modelos de negócio, de modelos de análise organizacional, baseados, né, na ideia de metáfora, né, como modo de se fazer análise de aspectos específicos ou gerais das organizações, né? A gente viu até aqui as metáforas de máquina, organismo, cérebro, cultura, né, unidades políticas. Na aula passada a gente viu prisões psíquicas, e hoje a gente vai abordar o que o Morgan chama, né, da imagem de fluxo e transformações, tá? Pessoal, esse é talvez o capítulo mais denso filosoficamente, né, e cientificamente do livro como um todo, porque o Morgan usa para escrever esse capítulo, basicamente, não unicamente, mas basicamente, duas grandes teorias que a gente utiliza no campo administrativo, tá? Um é a teoria dos sistemas e o outro é o que a gente chama de teoria institucional, né? E o capítulo se torna um pouco denso porque ele faz isso sem avisar, né? É como se ele partisse do princípio de que quem está lendo ali tem uma referência, já tem uma base, já tem um background de compreensão, de estudo e análise dessas teorias, de modo que vai ali perceber automaticamente que ele faz isso, né? Então, como infelizmente são teorias pouco estudadas, né, no campo da administração, nem sempre os alunos, né, ou as pessoas que vão ler esse capítulo conseguem captar, né, que o Morgan se utiliza dessas duas teorias para explicar o objeto que ele deseja nessa metáfora. Então, como eu falei para vocês, né, a gente está tratando, desde a metáfora de cultura, né, a gente está tratando de assuntos, de modelos, de análise organizacional sobre aspectos abstratos da organização, né? E quando o Morgan escreve esse capítulo sobre o que ele chama de fluxo e transformação, ele está abordando qual aspecto específico da organização? Ele está abordando um aspecto relacionado à mudança organizacional. Então, essa é a palavra-chave do capítulo.
Tá? Esse é um capítulo, é um método de análise, é um modelo de análise organizacional que o Morgan oferece para a gente, para que seja possível nós analisarmos, compreendermos e agirmos sobre o processo de mudança organizacional. Então, por isso que, lembrando, vem na mesma corrente das metáforas anteriores, são aspectos aqui abstratos da organização, né? E trata também de aspectos inerentes a todo e qualquer tipo de organização, seja ela burocrática, pré-burocrática, pós-burocrática, adocrática, né, democrática, tecnocrática, enfim, todo e qualquer tipo de organização lida com o processo de mudança. Tá? Então, esse é o tema, esse é o objeto central do capítulo do Morgan sobre fluxo e transformação. Tá? E aí, como eu disse, ele explica a mudança a partir da teoria dos sistemas, né, que é a teoria da biologia, lá do Bertalanffy, né, que explica que um sistema é composto por input, processamento, output e feedback, né? E ele fala que a mudança é sempre o processo ou o resultado da vivência da organização dentro de um sistema aberto, né? Então, o sistema que envolve a organização, ou seja, mercado, cliente, fornecedor, Estado, concorrente, comunidade, pessoas internas, né, colaboradores, trabalhadores, enfim, todo o ambiente interno e externo da organização, né, resulta de um processo de mudança a partir de uma lógica de sistemas, né? Ou seja, essa mudança vai ter um input, ou seja, um insumo, ela vai ser transformada e vai resultar em um output. E ele também explica, da parte da teoria institucional, que esse processo de mudança que acontece a partir de uma lógica de sistemas tem que ser um processo de mudança que a organização precisa ter o controle sobre. Aqui com todas as aspas, tá? Porque institucionalismo não se refere só a controle. Tá? Eu estou só usando a palavra controle para que fique mais fácil e acessível de vocês entenderem. Então, ele usa a teoria dos sistemas para falar que a mudança é um processo sistemático, e ele fala que essa mudança que vai acontecer na organização precisa ser institucionalizada, ou seja, a organização precisa refletir no ambiente aquilo que ela deseja que mude, né? Então, vejam como é um raciocínio bastante complexo, né, sobre aspectos de mudança organizacional, né? Então, por isso que eu falei, é isso que eu acredito que as aulas vão ajudar muito vocês, porque nada disso, do que eu estou dizendo até aqui, está escrito propriamente dito no livro. Isso é uma análise que ou está escrito indiretamente, e você lendo consegue perceber se você tiver uma base teórica boa, ou simplesmente não vai ser dito. Então vejam que é um raciocínio bem complexo para entender mudança, né? Então Morgan fala, olha, a mudança ocorre a partir de uma interação da organização com o sistema que ela vive, e quando essa mudança for acontecer, a organização tem que institucionalizar ela, ou seja, se enxergar nessa mudança, controlar essa mudança, né? Não ser uma mudança aleatória, ao gosto do mercado e do ambiente. Bom, na prática, o que a gente tem e quais são os processos ou os fenômenos organizacionais que a gente chama de mudança organizacional, pessoal? É o que o Morgan chama a atenção para nós. Nós temos dois tipos de mudança, né? Aquela mudança que ela é uma mudança, só que a organização não percebe, como, por exemplo, imaginem numa organização, né, que tem lá, sei lá, 500 funcionários, 100 funcionários, uma organização de média para grande, né? Ela contrata um novo funcionário, um novo servidor, alguém entra naquela organização, né? Então, isso não é uma mudança? Isso é uma mudança, só que não é uma mudança incremental, né? É uma mudança pontual, né? Localizada, que não vai ter grandes efeitos na organização. Então, o Morgan chama a atenção que a gente tem esses tipos de mudança na organização, né? Então, a entrada de alguém, né? Um aumento residual num custo fixo ou num custo variável, é uma mudança no que diz respeito a fluxo de caixa e assim por diante. Uma variação da moeda, baixa para cima ou para baixo, eventualmente a moeda pode ser algo importante no negócio, né? Uma redução no preço dos insumos, então o nosso fornecedor resolveu
reduzir um pouco os preços, então uma mudança positiva. Então, são tipos de mudança que não impactam, né, incrementalmente no negócio. E o Morgan chama a atenção que nós temos outros tipos de mudança que essas sim são incrementais, né? Ou seja, são mudanças que acompanham, que têm um impacto grande do ponto de vista das dimensões básicas das organizações, né? Então, de estratégia, ou de ambiente, ou de conduta, ou de estrutura, né? Então, o que é uma mudança nesse nível? Imagine uma fusão de empresa, né? Então, fusão de organizações. Então, é uma mudança considerável, né? Uma aquisição de uma planta industrial é uma mudança considerável, né? No campo abstrato, uma mudança de nome da empresa, né? Não é uma planta, não é concreto, mas é um nome, né? É a identificação, o impacto direto e concreto na imagem, nome de mudança da empresa, né? O nome, a mudança do nome da empresa é uma mudança incremental. Então, a primeira coisa é que o Morgan chama essa atenção para nós, né? Ou seja, as organizações estão o tempo inteiro mudando, seja de modo mínimo ou de modo considerável. Bom, toda essa história que eu contei, né, é para que vocês consigam entender por que essa imagem que está aqui, né, que é uma arte do Escher, né, Maurits Escher, um artista holandês que inclusive já fez exposição aqui em Brasília, lá no CCBB, né, para que vocês consigam entender por que essa imagem, por que essa arte do Escher representa toda essa ideia que eu acabei de falar para vocês e, portanto, permite que a gente consiga compreender o que o Morgan quer dizer com a metáfora de fluxos e transformações, né? Então, veja, aqui tem essa arte tem 2 ou 3 nomes, tá, traduzidos do inglês, e assim, várias pessoas chamam ela de autorretrato, né? Então, você tem o Escher aqui, né, que é essa pessoa que está refletida aqui, como se fosse a empresa, né? Então, vejam que ele está envelhecendo, já é alguém mudado, que, portanto, está em processo de mudança, né? Então, ele representa a nossa organização, né? A bola representa o ambiente, o mercado. O ambiente, quando digo mercado, Estado, mercado como um todo, tá? E vejam que essa é uma bola que ela não tem nenhum preenchimento, né? É uma bola que reflete perfeitamente o seu ambiente. Então, vejam que a gente está vendo a reflexão da empresa na bola, né? Do Escher na bola. E o que a gente vê? A gente vê que é a mão do próprio Escher que está segurando esse ambiente, que está segurando essa bola que está refletindo ele mesmo. Então, vejam que aqui resume toda a ideia do Morgan sobre o que ele entende como mudança organizacional, né? Primeiro, aqui a gente tem a ideia de sistemas, né? Então, a gente tem como se fosse o input, que é a empresa, ou seja, a causa da mudança, que é o próprio Escher, né? Que é aquela pessoa que está ali sendo refletida, né? A gente tem o processamento, né? Que é a imagem, né? Que é a imagem processada e refletida ali, e a gente tem um resultado que é o controle que o Escher tem diante dessa bola, desse ambiente que está sendo refletido. Então, vejam aí a teoria dos sistemas. E também representa a teoria institucional, por quê? Porque vejam que a imagem é totalmente institucionalizada, né? Ou seja, a imagem contém exatamente aquilo que o Escher reflete, né? Ou seja, a bola é a imagem perfeita dele próprio. Então, essa é a ideia quando Morgan fala sobre o fluxos e transformações, né? Ele fala, olha, toda mudança organizacional que acontece em um fluxo, que transforma a organização, ela precisa ser acompanhada de um desejo da organização, ou seja, a organização precisa ter controle sobre a mudança. Ela precisa se refletir sobre aquilo que está mudando, né? Caso contrário, o negócio, por exemplo, pode estar em perigo, né? Então, imaginem vocês se a gente começasse a falar aqui de processos estruturais como esses que a gente está falando, né, que não dessem certo. Então, bom, a gente vai expandir, vamos comprar uma nova planta industrial. E se por alguma razão a gente não consegue comprar aquela planta, né? E se por alguma razão, portanto, a gente não consegue transformar aquele ambiente à imagem que a gente deseja, né? Isso é um problema,
A gente vai ter que ver alternativas, né? E se, eventualmente, a gente tem algum problema com o registro do novo nome da empresa? Ou é um nome inadequado, é um nome que já existe, ou já tem registro autoral, né? E se a gente não consegue processar essa mudança? Então, ele chama a atenção para nós, né? Já indo aqui para o próximo slide, que essa mudança, na verdade, ela é nada mais, nada menos o que a gente precisa fazer a gestão caso a empresa deseje sobreviver, né? Hoje a gente vive em um ambiente tão mutável, né, que, de fato, se a gente for analisar, né, como que era o mercado, a indústria, né, a administração, as empresas, organizações, nem precisamos ir lá para 1930, tá? Vamos para 1960, 1970, era, de fato, um ambiente muito mais estável, né, e que não exigia mudança praticamente diária da organização, né? Então, imaginem vocês naquela época onde sequer existia a internet, né? A internet era uma realidade basicamente no meio militar, né? Essa coisa de transmissão de dados por cabo, em grandes distâncias, ligados em rede, né? Não existia a internet como a gente conhece, né? Será que empresas que atuam em um ambiente sem internet são empresas que atuam em um ambiente mais estável, né? Certamente que sim, né? Porque só o fluxo de informação que a internet traz já vai alterar fortemente o comportamento do seu consumidor, né? Já é um consumidor, por exemplo, que pode ter acesso a produtos de qualquer qualidade, do ponto de vista de conhecer aquele produto, né? Então, a informação corre muito rápido. Então, não adianta, por exemplo, você ter um raciocínio como o do Ford, né, que produzia carros de qualquer cor, desde que fossem pretos. Por quê? Porque o consumidor não tinha nenhuma demanda, né? O consumidor não tinha nenhum parâmetro de comparação com outros produtos, né? Então, esse assunto da mudança organizacional é muito importante que o Morgan traz para nós, porque ela talvez hoje é uma realidade muito mais presente do que a gente tinha há 10, 15, 20, 30 anos atrás. E é algo que, se eventualmente você não acompanha, pode colocar em risco a própria sobrevivência do negócio, né? Eu trago aqui o exemplo da Intel, né, que talvez seja uma das empresas que mais se adapta, né, à mudança nesses últimos 20, 30 anos, né? É a empresa líder na fabricação de chips, de processadores de computador, né? Imaginem vocês, pessoal, sair de uma época onde não existe internet, a capacidade de processamento dos desktops que a gente usava em casa tinha que ser mínima, né? Não precisava ser grande, né? Não existia streaming de vídeo, né, para você baixar vídeo ao vivo, não existia grandes jogos com gráficos pesados. Imaginem você sair dessa época e, em questão de 20, 30 anos, ir para uma época como que a gente vive agora, né? De streaming, de tudo ao vivo, tudo aqui, agora, com alta capacidade e necessidade de processamento. Se essa é uma empresa que não está aberta à mudança, ela não teria sobrevivido aos primeiros 5 anos de negócio no mercado de microprocessadores, por exemplo, que não é o único mercado da Intel, tá? É o principal mercado da Intel, o de microprocessadores. Então, imaginem vocês como que uma empresa dessa pode ter sobrevivido sem fazer gestão da mudança, né? Sem estar atenta, por exemplo, monitorando novas tecnologias, sem estar atenta, como eu falei, voltando aqui ao exemplo do consumidor, sem estar atenta à necessidade do consumidor de processamento de dados, né? Sem estar atenta ao surgimento de redes sociais, coisas como redes sociais, né? A proliferação de empresas de tecnologia. Como seria possível uma empresa dessa sobreviver? Certamente seria impossível. E é fácil a gente afirmar isso, né? Porque a gente tem vários exemplos de empresas que passaram por um processo de mudança muito parecido, mas simplesmente deixaram de aparecer. E eram empresas gigantescas, como eu já citei aqui o exemplo da Blockbuster, né? Que era uma empresa gigantesca de videocassete, de fitas cassete, né? Que, se fizesse uma gestão da mudança, tinha tudo para ser hoje uma Netflix da vida,
só que com certeza muito maior, porque já tinha ali 20, 30 anos de história, de estrutura e assim por diante. Né? Tanto que eu não sei se vocês sabem, mas a Blockbuster foi a primeira Netflix que a humanidade conheceu, né? Mas naquela época, para vocês terem uma ideia, a Blockbuster mandava fitas de videocassete pelo correio, né? Então você escolhia, eles te mandavam um catálogo ali por mês e você ia ali e olhava, eu quero esse e esse filme. Eles te mandavam, você ficava 5 dias com a fita, né? E devolvia para eles pelo correio. Esse foi o primeiro Netflix que a gente conheceu, pessoal. Né? Hoje, toda essa atividade foi substituída por o quê? Um clique aqui no computador, você executa, né? Um Netflix, um YouTube da vida, uma Amazon, qualquer plataforma de streaming que você quer, né? Já tem uma assinatura, vai lá e assiste o vídeo, né? O filme que você quiser, em 4K, com som de primeira qualidade. Né? Então, como eu disse, a gente tem vários exemplos de que mudanças estruturais de mercado, de tecnologia, se não geridas, elas simplesmente vão levar empresas à falência. Né? Então, está aqui o exemplo positivo da Intel e o exemplo negativo da Blockbuster. Né? Bom, as vantagens dessa metáfora, né, ou seja, de se discutir esse assunto no campo organizacional, é um pouco esquadrinhar, identificar a natureza e a origem da mudança. Né? Uma outra questão que as pessoas têm muita dificuldade de entender esse capítulo, pessoal, é porque realmente não se discute mudança em administração. Né? E existe uma área do conhecimento, que inclusive tem professores e professoras aqui no departamento que estudam, que se chama mudança organizacional. Né? Mas é um assunto pouquíssimo estudado. Né? Então, quando a gente fala, não, a gente precisa estudar mudança, por exemplo, entender quando uma mudança vai acontecer, o que é uma mudança, quando uma mudança acontecer, o que eu preciso fazer, né? Esses são assuntos importantes. E as pessoas simplesmente não discutem. Né? Então, uma das vantagens é a gente trazer esse assunto para a pauta, né? Discutir, falar sobre mudança. Então, muita gente, como eu exemplifiquei aqui, não sabe, mas todas elas estão diante de processos de mudança o tempo inteiro. Né? Elas sequer param para pensar que aquilo é uma mudança, mas ele acontece. Então, uma vantagem que a gente tem é de poder fazer esse debate e saber o impacto que ele tem no negócio. Né? E também é o que eu chamo de chamar para a realidade, né? É a gente tomar consciência que muitos problemas organizacionais, eles em geral não são resolvidos em partes, né? Então, por quê? Porque quando algo muda, né? A mudança em geral sempre tem uma máxima no mundo dos negócios que chama mudar dói, né? Então, todo o processo de mudança é dolorido, porque existe esforço para você sair de uma condição A e ir para uma condição B. Né? Isso é uma mudança. Então, existe esforço, existe impacto. Em geral, isso as pessoas, dependendo do tipo de mudança, não conseguem compreender. Né? Poxa, por exemplo, por que a minha empresa faliu? Né? Por que ela chegou a essa mudança de estado? Entre um estado de estar viva, funcionando, para um estado de morta, né? Falida. Né? E muitas vezes as pessoas falam, não, faliu porque, né, o gerente deixou de pegar um empréstimo ano passado, ou faliu porque o dólar caiu, né, ou faliu porque o nosso fornecedor fechou. Então, em geral, a gente vê que as pessoas tentam explicar em partes, quando, na verdade, quando a gente estuda mudança organizacional, a gente sabe que toda e qualquer mudança, em geral, via de regra, tá? Existem exceções, mas, via de regra, as mudanças são multifatoriais. Né? Então, quando uma empresa decide se fundir com outra, né, existe uma série de razões para isso. Não é só porque ela quer ser líder de mercado, é porque ela, além de ser líder de mercado, ela fundindo com outra, ela vai conseguir fazer isso, ou seja, ser líder de mercado por um custo, em geral, proporcionalmente menor, né? Porque ela vai ter um alcance maior e vai fazer isso com uma estrutura agora que, na verdade, é dela, reduzindo a concorrência. Né? Então, em geral, mudanças são multifatoriais. Não adianta a gente querer explicar uma fusão só por isso. Além disso, ela vai ter baixas de custo, ela vai ter aumento de cliente, né? Ela vai ter uma melhoria de imagem. Então, em geral, mudança é multifatorial, pessoal. Tá? Existem várias razões para que algo mude. Tá? E nos negócios não é diferente. Então, é como eu sempre falo para vocês e bato na tecla. Né? Sempre se perguntem por quê. Depende. Né?
em geral, não é uma única resposta correta. Você pode ter várias respostas corretas no campo dos negócios, né? Depende do problema que você tem, depende aonde você quer chegar, depende dos recursos que você tem disponível. Isso tudo, em geral, impacta os negócios. E quando a gente fala de mudança organizacional, não é diferente. As desvantagens, né, relacionadas a essa imagem, a essa metáfora, é que são realmente um tipo de abordagem muito idealista, né? Ou seja, ela age como se tudo funcionasse perfeitamente, né? Ou seja, tudo vai acontecer com base na teoria dos sistemas e na teoria institucional, então eu preciso entender, né, que a mudança é um resultado de um processo, né, e na medida do possível eu preciso conseguir controlar essa mudança. Mas isso, na prática, tem um certo nível que a gente chama de idealismo, tá? Ou seja, muito baseado numa visão ideal e não, muitas vezes, real completamente, né? Então, por isso que eu falei, sempre relativizem, né? A gente sabe que quando a gente quer trabalhar e entender mudança, há uma orientação nesse sentido, mas a gente sabe que ele pode mudar, né? Então, para que a gente não fique muito idealista, né? E depois uma outra desvantagem é que realmente, se tem um assunto que a gente não consegue compreender de imediato, pessoal, é a questão da mudança organizacional, tá? Vocês vão ver depois que isso tem tudo a ver com a aula que a gente vai discutir o que é racionalismo na administração, ou seja, o racionalismo de conseguir prever consequências futuras, tá? Mas a compreensão da mudança, em geral, é algo tardio, né? Então, ok, decidimos fundir e comprar o nosso concorrente. Essa é a mudança concreta, né? Mas quais serão os resultados efetivos e reais dessa mudança? Nós não sabemos. Nós estimamos, né? Nós estimamos que vai haver um aumento no nosso portfólio de cliente. Nós estimamos que os nossos custos variáveis podem cair 5%, né? Nós estimamos que vai haver uma amplificação da rede de atendimento das nossas lojas. Nós estimamos isso tudo. Agora, se isso vai acontecer ou não, a gente só vai saber quando o dia chegar, né? Ou seja, quando a mudança de fato, quando essas micromudanças de fato acontecerem. Então, por isso que mudança é isso. Muita calma nessa hora. Depende. Calma, né? Nós conseguimos controlar o processo e a concretização da mudança, mas os resultados que ela traz e a lógica que está por detrás dessa própria mudança, nós só vamos entender depois. O que é depois? Pode ser um dia depois, uma hora depois, um ano depois, 10 anos depois, 5 anos depois, depende. Mas a compreensão é sempre após o ato de mudar, né? A compreensão do que vai acontecer, dos resultados que vão ser colhidos a partir da mudança, é sempre, entre aspas, tardia. Tá? Então, essa é uma desvantagem, como eu falei, que a gente acaba lidando também com uma questão bastante abstrata. Tá? Pessoal, então esse é um grande resumo, tá, desse capítulo de fluxos e transformações. Então, como eu disse, né, é um capítulo, um modelo de negócio que o Morgan traz para nós para discutir a questão de mudança organizacional. Esse é o fenômeno que ele deseja estudar e analisar do ponto de vista organizacional, né? Ele junta dois quadros teóricos, que são as teorias do sistema e a teoria institucional, né, para explicar que a mudança é um processo de sobrevivência da organização, é um processo constante, pode ser mudança incremental ou pode ser mudança mínima, né, e que essa mudança tem sempre que obedecer à vontade, na medida do possível, da organização para que ela consiga sobreviver. Tá? Então, esse é um grande resumo. Então, da minha parte é isso, né? A apresentação da questão do capítulo, aí para a gente finalizar, passo a palavra para vocês, né? Para tirarem eventuais dúvidas, fazerem perguntas e assim por diante. Professor, Sim. você pode só repetir essa última parte que você falou? Eu estou fazendo umas anotações aqui para ver se eu entendi direitinho também. Uhum. Qual a última parte? Esse fechamento do capítulo? Só o fechamento. Tá, eu fechei fazendo um apanhado de tudo que eu falei desde o início da aula, né? Então, o capítulo de fluxo e transformação é um capítulo sobre mudança organizacional, né?
Lembrando, pessoal, essas questões de teoria institucional e teoria dos sistemas, ele não declara no capítulo, tá? Eu sempre falo isso porque às vezes tem gente que resolve fichar esse capítulo sem ler, aí vai lá e reproduz as minhas palavras na sinopse, tá? E isso não está nas partes mais importantes do capítulo. Eu que estou trazendo para vocês, porque, como eu disse, a minha proposta aqui é ampliar, né, o leque de conteúdo que o autor traz, tá? Então, ele trata de mudança organizacional baseada nas teorias dos sistemas, né, e na teoria institucional, tá? Então, juntando essas duas teorias, o raciocínio do Morgan vai dizer para nós o quê? Que a mudança, né, é uma alteração de um estado A para B da organização sobre qualquer aspecto, né? Essa mudança vai ser resultado de um fluxo dentro de um sistema no qual a empresa está inserida, né? Então, se eu decido, por exemplo, comprar outra empresa, essa mudança vai ser resultado de um problema que me foi um input, eu processei esse problema e, como resultado, eu estou dando a solução da compra. Então, a mudança vai obedecer uma lógica de funcionamento de sistemas, né? Então, a parte da teoria de sistemas, e essa mudança precisa ser institucionalizada, que é a parte da teoria institucional. Ou seja, eu vou mudar, eu vou propor essa ação de mudança fazendo as vontades da instituição, da organização, refletindo a organização na mudança que eu quero ver. Então, por exemplo, eu vou comprar, né, esse concorrente, né, e vou transformar ele à minha imagem, né? Então, essa é a junção das teorias dos sistemas e institucional, né? Ele explica que essas mudanças podem ser incrementais, como, por exemplo, a compra de um concorrente, ou mudanças mínimas, né, que não têm um impacto, entrada de um novo funcionário e assim por diante. Então, mas tudo é mudança, né? Também traz para a gente que mudança é necessidade de sobrevivência, então as empresas mudam, na verdade, para conseguir sobreviver, essa é uma tônica do mercado, né, do ambiente organizacional que a gente vive hoje em dia, tá? E acho que é isso. Esse é um grande resumo aí, faltou, né, as questões de vantagens e desvantagens, mas que eu já expliquei, tá? Não, tudo bem. Era só para confirmar aqui, porque eu estava notando quando você estava falando aqui, aí eu acabei notando o negócio errado, mas eu já arrumei aqui. Tá legal. Obrigado, professor. O André falou aqui tudo ok, o Matheus também. Acho que é isso então, né, pessoal? Estamos conversados aí na aula de hoje, então, tá bom? Então, a gente se encontra na quinta-feira, né, com o fechamento do livro do Morgan, o último capítulo, Instrumentos de Dominação, e a data da entrega, que é também a data da entrega da Sinopse Crítica 3, tá bom? Boa noite para vocês, tudo de bom e até quinta-feira. Tchau, tchau. Até, professor.